Pará. A saga do desbravamento da Amazônia brasileira, o estado do Pará, no coração da Amazônia, é uma terra de contrastes e resistências. Suas florestas densas, rios imensos e povos diversos guardam segredos milenares, mas também contam uma história de luta, exploração e conquistas. Desbravar o Pará não foi tarefa fácil. Ao contrário, foi um processo lento, violento e cheio de reviravoltas que moldaram não só o território, mas também o povo paraense. Antes dos desbravadores, a terra dos povos originários muito antes da chegada dos europeus, o território do atual Pará já era habitado por inúmeros povos indígenas. Tupinambás, Mundurucos, Cajapós, Xicrim, Carajás, entre outros, viviam em harmonia com a floresta. Eles dominavam técnicas de cultivo, navegação pelos rios e tinham sistemas sociais e religiosos complexos. Estima-se que milhões de indígenas habitavam a Amazônia antes da colonização, com centenas de línguas diferentes. Esses povos não eram selvagens, como muitos livros antigos sugerem. Eles eram guardiões de um saber ancestral profundamente conectados com a natureza. O que chamamos hoje de desbravamento foi, na verdade, a chegada de uma força externa que mudou tudo. A chegada dos portugueses e o ciclo da conquista em 1616, os portugueses fundaram o Forte do Presépio, na atual cidade de Belém, às margens da Baía do Guajará. A intenção era clara: garantir a posse da Amazônia diante das ameaças de holandeses, franceses e ingleses, que também queriam dominar a região rica em especiarias, drogas do sertão e madeira. A fundação de Belém foi o ponto de partida para a colonização do Pará, mas os conflitos não tardaram a explodir. Os povos indígenas resistiram ferozmente à presença dos europeus. Guerras sangrentas, como a Guerra dos Nhengaíbas, marcaram o início de séculos de enfrentamentos. Para controlar a floresta, os portugueses utilizaram uma combinação de táticas: missões religiosas com os jesuítas, construção de fortes militares e alianças com alguns povos indígenas contra outros. Era a lógica da conquista, e o Pará se tornava, aos poucos, parte do Império Português. As entradas, bandeiras e o mito do Eldorado amazônico durante os séculos XVII e XVIII, o Pará foi palco de inúmeras expedições, conhecidas como entradas e bandeiras. Bandeirantes e exploradores adentravam os rios em busca de riquezas, principalmente ouro, pedras preciosas e indígenas para escravizar. Nascia o mito do Eldorado amazônico, uma cidade de ouro escondida nas matas. Esse mito movia homens a desafiar a natureza. Muitos morreram nas trilhas, engolidos pela selva, pela malária ou pelas lanças dos indígenas. Mas outros conseguiram mapear e ocupar vastas porções do território. Essas incursões abriram caminho para vilarejos, povoados e missões. A presença de padres jesuítas era forte e eles foram fundamentais na catequese e na organização de aldeamentos indígenas, que muitas vezes serviam à economia colonial. A borracha, a corrida que mudou tudo já no século XIX, uma nova riqueza, transformaria radicalmente o Pará. A borracha, com o avanço da Revolução Industrial, o látex da seringueira passou a ser disputado no mercado mundial. O Pará se tornou o principal exportador de borracha do mundo, com Belém e Manaus vivendo um período de luxo e modernidade. A cidade de Belém foi apelidada de Paris na América, com bondes elétricos, palácios, cafés chiques e teatros. Mas por trás dessa fachada elegante havia o sofrimento dos seringueiros, que viviam em condições quase escravas nos seringais do interior. Muitos nordestinos migraram para o Pará durante esse ciclo, fugindo da seca e da miséria. Foi mais uma etapa do desbravamento, agora movido por uma nova forma de exploração econômica e social. A Amazônia como fronteira nacional. O projeto de integração no século XX, com o avanço da ditadura militar, o governo brasileiro lançou o lema "Integrar para não entregar". A Amazônia passou a ser vista como uma fronteira a ser ocupada, explorada e defendida. O Pará, mais uma vez, estava no centro desse projeto. Foram construídas estradas como a Transamazônica e a PA 150, ligando regiões remotas ao restante do Brasil. O objetivo era atrair colonos, projetos agropecuários e mineradoras. O solo paraense passou a ser alvo de interesses internacionais. Nesse contexto surgiram cidades como Marabá, Altamira, Tucuruí e tantas outras, impulsionadas por grandes obras como a usina hidrelétrica de Tucuruí. Mas os impactos ambientais e sociais foram imensos. Desmatamento em larga escala, expulsão de povos indígenas e ribeirinhos e o crescimento desordenado de cidades sem infraestrutura. Povos da resistência. Quem continua desbravando o Pará? Ao longo de todos esses ciclos, menos colonização, ouro, borracha, desenvolvimento militar, quem verdadeiramente desbravou e continua desbravando o Pará
É o povo comum, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, extrativistas, agricultores, garimpeiros, imigrantes de todos os cantos do Brasil. Eles enfrentam distâncias imensas, rios perigosos, estradas precárias, ausência do Estado e mesmo assim constroem vida com dignidade. O Pará é gigante não só por sua geografia, mas por sua gente. Hoje, mais do que nunca, o desbravamento do Pará precisa mudar de rumo. Não se trata mais de conquistar a floresta, mas de conviver com ela de forma equilibrada, respeitando quem já estava aqui e quem chegou com o sonho de um futuro melhor. O Pará do presente e do futuro. O Pará continua sendo uma das regiões mais estratégicas do Brasil, rico em minérios, biodiversidade, recursos hídricos e cultura. Mas também é um dos estados que mais sofrem com desigualdade, violência no campo, conflitos ambientais e descaso político. Desbravar o Pará hoje é ouvir suas vozes silenciadas, proteger suas florestas, valorizar seus povos e criar caminhos sustentáveis. Porque a verdadeira riqueza do Pará nunca esteve apenas no ouro, na borracha ou no minério, mas sim na vida que pulsa em cada canto dessa terra ancestral.